Neste segundo episódio, vamos conhecer alguns filhos de Martinópolis que tiveram uma linda trajetória pessoal e se doaram para a cidade. Um lugar onde a educação e a formação de cidadãos sempre foram valorizadas e contribuíram muito para que Martinópolis se tornasse este lugar tão especial para se viver. Ser professor é assumir uma responsabilidade muito grande de ensinar e, ao mesmo tempo em que você ensina, você aprende e enriquece o seu conhecimento. Isto é, em súmula, o que eu tive da minha vida de professor. O primeiro e o segundo grau eu fiz aqui, tá? Meio picado, meio assim. Formei professora e formei contadora ao mesmo tempo. E moro aqui há 86 anos e meio. Eu amo essa cidade. Eu dei aula na represa logo que eu me formei. E eu ia de manhã com meu carro, né? Porque não tinha condução para lá antigamente. Tinha uns que vinham nadando porque era longe, né? Então era do outro lado. Não era do lado da escola. Vinha nadando. Eu tinha um medo disso, porque lá é fundo lá no meio, né? Sou natural de Rancharia. Vim para cá para fazer o curso magistério, porque na época fechou o curso em Rancharia. Então eu vim para cá e fui estudar no Sene. E eu estudei ali 3 anos, me formei, conheci um rapaz aqui, me casei e fiquei morando aqui. Lecionei no grupo escolar Alberto Santos Dumont, no Adelaide César de Moura Bastos e algumas escolas rurais no início. Deixei muitos alunos, uns hoje médicos, outros engenheiros, outros advogados. A minha passagem como professor eu me realizei muito. E tanto é que hoje eu tenho ex-alunos médicos, doutores e me chamam de professor até hoje. Fui o primeiro filho da terra a ser prefeito, a gerir os destinos do seu povo. Um professor que veio para a administração pública construiu 20 escolas na zona rural. Não era aquela escolinha de madeira que tinha uma sala para a professora e um banheiro lá no fundo, não. O Antonino construiu escolas como eram as escolas da cidade. Vários projetos criados aqui atravessaram fronteiras e inspiraram políticas públicas, iniciativas e programas que foram replicados em várias regiões do país. E dentre estes, podemos citar a transparência do manuseio do dinheiro público, o programa de distribuição de leite, hoje conhecido como Leve Leite, e até mesmo a parceria público-privada. Como prefeito, uma das grandes inovações pioneiras no Brasil foi o recolhimento do dinheiro público só em banco. 2, 3 anos depois, foram extintas as coletorias e o procedimento adotado por mim aqui em Martinópolis passou a ser adotado no Brasil inteiro, recolhimento bancário. Naturalmente, não só o município de Martinópolis, mas o país inteiro passou a ter mais transparência e segurança no manuseio do dinheiro público. Tivemos também um trabalho de distribuição de leite na cidade para as mulheres carentes, as mulheres pobres que tinham filhos desnutridos. Aí começamos a distribuir o leite. Nós que criamos aqui, antes do governo. Aí levaram para São Paulo. Levaram e apelidaram lá de Leva Leite, programa Leva Leite. Nós fizemos aquilo que foi uma primeira, talvez inédita lá na época, primeira parceria pública-privada. O município entrou com o trabalho, o particular, que era uma companhia colonizadora, Cima, que havia colonizado grande parte da região, entrou com a área. Isso sem falar no gabinete dentário móvel, que foi uma inovação que trouxe inúmeros benefícios para a população carente, principalmente a rural.
Aqui também tinha, na época, eu me lembro, um gabinete dentário móvel. Tinha um dentista que tinha vindo já de família aqui tradicional, amigo de infância meu, que estava disponível. Conversei com ele, ele topou a parada e fomos. Tivemos por 4 anos serviço dentário móvel, indo às fazendas, indo às casas dos agricultores, dos trabalhadores, na cidade também fazendo nos bairros, que aqui era menos, o atendimento era menos acentuado, mas fazendo aquilo, o governo indo ao encontro do povo. A de dentista funcionou bem. Colocou nas escolas, colocou no sítio, no Terçaindá. Aquilo fazia um sucesso, né? Trouxemos o Dr. Arthur para Martinópolis e se iniciou um atendimento público municipal, um SUS municipal, que na época não existia. Memorável também foi a construção do primeiro ginásio de esportes da cidade, que significou uma evolução enorme para a prática dos esportes e confraternizações. Carecia a cidade, a comunidade, de um local em que se pudesse praticar esportes, pudesse reunir a sociedade, pudesse promover shows, pudesse promover concursos, pudesse dar vida à cidade. Tem outra coisa que eu não gosto é nós que fizemos, a cidade é que fez, né? Então, quando foi construído na minha administração o ginásio de esportes, foi para dar esse suporte maior ao esportista e ao cidadão em sua vida cultural e participativa na sociedade. Na época do prefeito Antonino, não tinha ginásio de esporte, foi ele que fez. Aí nós começamos a melhorar o nosso nível de atleta aqui em Martinópolis. Tivemos atleta que foi para o Corinthians, foi para Campinas, em voleibol, atleta de futebol foi para Jaú, foi para Campinas, foi para todo lado. Então eu trabalhei, graças a Deus, muito com essas coisas, futebol, voleibol, depois handebol e pouco basquete, mas mais essa modalidade que eu citei. Com a construção do ginásio de esportes, você teve um marco ali. Realmente foi um marco antes e o depois. Eu tive equipe de basquetebol, ganhamos a regional todinha aqui, fomos para a final do estado de São Paulo e ficamos entre as escolas estaduais que disputavam lá nas finais, juntava escolas particulares com escolas estaduais. E entre as estaduais nós ficamos em primeiro lugar. Tive muita conquista com essas modalidades. Eu e meus alunos divulgamos muito a cidade de Martinópolis. Eu levava uns posterzinhos, até do Antonino na época, e distribuía para o adversário. Esse pôster tinha a represa Laranja Doce, tinha o ginásio de esportes, aparecia a igreja matriz. Eu fazia divulgação através de esportes. E eu acho importante que a cidade despertava a curiosidade das pessoas em saber como era. Compensação, depois teve outro prefeito aí que me proibiu até de usar o ginásio de esportes, porque eu era vereador contra ele. Eu fui lá um dia dar um treino para minha equipe, no auge do handebol. Aí o presidente da comissão de esportes me proibiu, falou, me proibiu não, ele foi com muita vergonha, sem intenção nenhuma de me ferir, ele chegou e falou que eu não podia mais usar lá, que o prefeito não queria. Eu era vereador da oposição, eu nunca fui contra as coisas para a cidade. Aí os pais dos alunos se reuniram, foram na prefeitura no dia seguinte e mandaram me chamar para continuar dando os treinos lá. Eu dava treino lá sem cobrar nada, representava a cidade, a escola e a cidade, usando o ginásio de esportes. Martinópolis também é sinônimo de beleza e graça que atravessam gerações. O concurso de Miss Martinópolis, ele sempre foi tradicional, anualmente, todo ano, bastante concorrido. Várias meninas, elas entravam no concurso para poder concorrer. Então, assim, era bem concorrido, era uma coisa que todo mundo queria. Eu acho legal participar dessas coisas, independente de ganhar ou perder, eu acho muito interessante. Minha família também me incentivou bastante, porque minha avó, por parte de mãe, Dona Maria Aparecida Gueralt, ela já participou, na época dela, aqui na cidade, em concurso de beleza e também ganhou. Tanto que na sala dela lá tem um retrato bem lindo dela lá, com faixa. E aí justamente por isso também incentivaram a eu participar. Muito embora, né, eu não tava achando assim, eu não tava com grande expectativa de que eu ganharia, porque é bastante concorrido, são muitas meninas assim bonitas. Falou meu número é o número 8, né?
número 8 da ganhadora. Eu fiquei em êxtase, tipo, eu demorei, tipo assim, uns 3 minutos para entender que eu tinha ganhado realmente, para ficar emocionada. Inclusive na entrevista, teve uma entrevista que eu dei pro jornal Folha da Cidade. A moça me perguntou: nossa, você não chorou? Você ganhou e você não chorou? A emoção veio um pouquinho depois. Eu fiz alguns trabalhos na região, no município, aqui da região do Oeste Paulista, levando o nome de Martinópolis, nos trabalhos que eu fazia. Inclusive fiz a abertura do rodeio tradicional de Martinópolis, também carregando o nome de Martinópolis com a faixa de Miss, que eu também participei. Mas Martinópolis também significa cultura, música, arte e alegria de viver. Acho que você já viu algum dos filmes que eu produzi. Oriundi, Cafundó, Anitta e Garibaldi, Dario Veloso, Águas Selvagens. Esses filmes tiveram projeção nacional e internacional. Começamos há 10 anos atrás com a escola de samba, que só era a bateria, né? Não tinha alas, não tinha coordenação geral, não tinha alegoria, não tinha todo esse suporte que uma escola de samba hoje grande tem, né? E hoje estamos aí com a escola de samba quase com 200 integrantes, que hoje coloca-se em alas, coloca em alegorias, em carros alegóricos. Hoje me tornei, né, o primeiro casal de mestre-sala. Então o forte é isso, a gente está acolhendo as pessoas e fazendo com que elas consigam se interagir com o nosso trabalho. O Martin Rock inicialmente foi pensado para dar um espaço para as bandas aqui da cidade. Se eu não estiver enganado, em 2013 foi a primeira edição, mas acabou rolando uma tarde toda aí para abrir essa primeira edição e já estamos aí indo para o 8º ano. Nós já tivemos algumas edições que alcançaram aí mais de 10, 12 bandas. Atende mais ou menos aí um público de 1.300 pessoas por edição. E esta simpática cidade tem o privilégio de ter a sua história e seu passado devidamente registrados e documentados. Eu cheguei aqui em Martinópolis em 1978. Eu sempre gostei de história, de pesquisas e documentos, e conversava lá no banco com muitos ainda pioneiros que existiam na época, ou filhos de pioneiros. E papo vai, papo vem, a turma falou: eu tenho fotos do meu avô, tenho um documento assim e tal, e foram me arranjando esses documentos, essas fotos, porque eu sempre falava: quando eu me aposentar eu vou começar a escrever a história da cidade. Então quando eu me aposentei do banco, eu falei: vou começar a pesquisar. E fui atrás de documentos em cartórios, fui atrás de um monte de documentação, de fotos antigas, e terminei fazendo a história da cidade em livros. Já publiquei 12 livros. E nossa querida Martinópolis finalmente abraça o turismo. Abre para todos a represa Laranja Doce, esta maravilha que atrai e encanta pessoas de todas as regiões, gerando renda e receita para a cidade. Como vereador, eu já havia apresentado um projeto de turismo, de criação, oficialização do turismo no município. Estruturado ele, logicamente, na represa Laranja Doce. Entusiasmado com esse projeto, eu eleito prefeito, aparece um proprietário de uma área vizinha da represa, de uma margem da represa. Ele sabia do meu plano de turismo, me procurou com um projeto para dividir aquela área à semelhança dos outros loteamentos anteriores. Eu falei: não vai privatizar a represa. Nós vamos abrir a represa, que é desapropriar minha área, porque sabe que eu sou fazendeiro, porque eu tenho... Eu falei: nada disso, não tem nada disso. E que, pelo contrário, a prefeitura queria que ele entrasse com a área para que a prefeitura tivesse uma reserva de orçamento, de verba, para aplicar em melhorias. A praia seriam do município, públicas, e ele teria as áreas particulares que a prefeitura iria desenvolver, abrir, iria limpar a represa, que a represa era cheia de árvores, cheia de toucos. Então, no primeiro dia do meu governo, desloquei todas as máquinas da prefeitura para a estrada da represa e comecei a tirar cercas com permissão dos proprietários, muito difícil no começo, depois não, depois se tornou fácil. E abrimos
a estrada para 20 metros e eliminando as curvas. E aí ficou o trajeto que é hoje da estrada, que foi depois pavimentada. Eu era vereadora. Antigamente tinha a praia só os ricos. Ele abriu a represa, foi muito legal. E assim nós conseguimos formar uma consciência regional de exploração do turismo. Exploração do turismo como recreação, como modo de vida e também uma profundidade de criar empregos, gerar mão de obra e, ao mesmo tempo, gerar riquezas para o município. Martinópolis perdeu várias oportunidades ao longo da história de explorar o turismo. O Antonino, quando prefeito, levou o povo para a represa Laranja Doce. O Antonino teve a visão de transformar aquilo que era rancho de pescadores em um núcleo turístico. Eu vim 20 anos depois dele, eu fui prefeito. Foi 20 anos depois que alguém deu continuidade ao trabalho dele. Já faz 30 anos que eu saí da prefeitura. Ninguém deu continuidade ao meu trabalho. Estas e outras pessoas que esta maravilhosa cidade produziu e continua produzindo são fontes de inspiração. Cidadãos que em sua jornada dão o melhor de si, pensam coletivamente e com certeza fazem com que estufemos o peito e exaltemos o orgulho de sermos martinopolenses.